Os fatos que eu vou narrar a seguir são uma daquelas coisas difíceis de se acreditar, mas que realmente aconteceram. Nenhum historiador duvida disso e existem muitos registros. No ano de 1518, numa rua de Estrasburgo, pequena cidade da França, uma mulher chamada Frau Trófia começa a dançar. Sem nenhum motivo, de repente, sem música, ela simplesmente e de súbito começa a sapatear freneticamente. E de alguma forma, a loucura de Frau contagiou outras pessoas que começaram a dançar também. Dentro de uma semana, um grupo de mais de 30 pessoas estava dançando dia e noite naquela rua. E depois de um mês, mais de 400 pessoas mantinham aquela baderna sem parar. Mas existe um porém. Não pense que essas pessoas estavam fazendo festa e se divertindo. Elas se juntavam à dança involuntariamente. Algumas gritavam por ajuda, dançavam e sapateavam por tanto tempo que os pés sangravam. E claro, algumas pessoas dançaram por tantos dias seguidos que acabaram morrendo de exaustão ou ataque cardíaco. Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos tentar entender a famosa epidemia da dança, o caso mais famoso de histeria coletiva que temos registro. Como começou? O que aconteceu? Como terminou? Existe explicação para isso? É o que vamos descobrir. Pois bem, em 1518, sem nenhum motivo aparente, Frau Trófia desata a dançar. Como se isso já não fosse estranho o suficiente, parece que a sua dança repentina contagia outros moradores da cidade que pouco a pouco vão se juntando a ela. No início, ninguém ligou muito. Houveram pessoas que disseram que a mulher só queria provocar o marido, outras disseram que era loucura dela e de quem se juntava a ela. Uma porção restante da cidade até se divertia assistindo toda a dançaria e tudo mais. A coisa só começou a ser levada a sério por dois motivos. Primeiro, quando centenas de pessoas se juntaram a essa maluquice, o que obviamente afetou as atividades da cidade. As pessoas estavam deixando de trabalhar, deixando de cuidar da família, deixando suas responsabilidades para dançar sem parar. E segundo, claro, quando essas pessoas começaram a se machucar e morrer, a própria Frau foi uma das primeiras a irem para a cova. Após 6 dias dançando sem parar, ela dormia por algumas horas e já acordava dançando. Isso de fato parece até cômico, mas na verdade foi bem macabro. As autoridades da cidade então reuniram todas as pessoas que pudessem ajudar ou ter uma resposta para aquilo. Médicos, sacerdote de igreja, até astrólogos. Mas todas as possibilidades foram descartadas, aquilo era muito estranho, muito incomum. A conclusão de todos, então, foi de que aquilo se tratava de alguma doença natural e o melhor era deixar que as pessoas se curassem sozinhas. Sabe aquela coisa de tá passando mal, deixa que uma hora passa? Foi exatamente isso. Porém, decidiram também que um lugar seria preparado para quem estivesse contaminado pela dança. Um salão foi reservado, lá construíram um palco improvisado e contrataram músicos para tocar dia e noite. Com tudo pronto, as pessoas dançando eram levadas para o salão e bem, vocês já ouviram a expressão tentar apagar o fogo com álcool ou ainda melhor, bater palma pra doido dançar? Porque foi exatamente isso que fizeram. Com esse salão, música tocando e todos reunidos, a coisa pareceu se espalhar ainda mais rápido e foi assim que chegou no pico, com 400 pessoas dançando até não aguentarem mais.
e algumas dançaram até a morte. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram ao todo, exatamente. O que temos são registros da cidade e registros médicos da época. E nesses registros há informação de um certo dia, onde apenas nele 15 pessoas morreram. E por fim, a epidemia da dança terminou da mesma forma que começou. De repente as pessoas perderam o interesse em dançar. Depois de mais ou menos um mês inteiro nessa loucura, num certo dia, pouco a pouco, todos foram parando até o salão estar vazio. O acontecimento virou história. Hoje em dia sabemos que o que aconteceu nessa cidade foi um episódio de histeria coletiva. Histeria coletiva é quando um determinado grupo de pessoas passa a ter, ao mesmo tempo, algum tipo de comportamento muito estranho, como se compartilhassem de uma mesma loucura ou delírio. E bem, geralmente é nesse momento que eu explico para vocês como as coisas funcionam, mas acontece que histeria coletiva ainda é algo que não pode ser explicado. A ciência ainda não tem as respostas de por que alguém surta do nada, passa a acreditar em algo surreal ou a fazer coisas sem sentido, ao mesmo tempo que também contagia pessoas com esse mesmo surto. É como eu disse no início, é algo tão insano que chega a ser difícil de acreditar. Mas é verdade, até porque temos dezenas e dezenas de outros exemplos de histeria coletiva ao redor do mundo e através do tempo. E tudo ainda é um grande mistério. O historiador John Waller, que estudou muito esse episódio e é autor do livro A Praga da Dança, tem uma teoria muito interessante. Você já viu quando uma pessoa se desespera, perde o controle emocional e simplesmente começa a rir? John Waller faz uma assimilação disso com a situação das pessoas na Idade Média. Como vocês já sabem, era uma vida muito desgraçada, um inverno impiedoso, fome, seca, guerra, doenças. A vida das pessoas era horrível e talvez, em vez de gargalharem de desespero, as pessoas começaram a dançar. É uma teoria interessante, mas sinceramente eu não acredito nela, até porque ela não responderia às histerias coletivas que temos nos dias atuais, por exemplo. Epidemia de risos numa escola, pessoas de um bairro acreditando estarem doentes, sendo que os médicos diagnosticavam que tudo estava normal. Ou até mesmo o caso das bruxas de Salem, onde todo mundo começou a se acusar de bruxaria. Histeria coletiva é realmente um mistério. Mas uma coisa a qual podemos ter certeza com toda essa história é de que o nosso cérebro é capaz de coisas que ainda nem podemos imaginar ou compreender. E se você gostou desse vídeo, fica em alerta aí porque eu preparei um segundo vídeo bônus com esse tema. É bem curtinho, sobre mais uma histeria coletiva, onde toda a família de um homem o confundiu com o próprio diabo. Eu vou deixar aí na tela final assim que eu postar. Apoiadores, muito obrigado a cada um de vocês pela ajuda. Fica aqui a minha gratidão de sempre e aquele abraço especial pro Robert Lopes e a Márcia Yates, os nossos vilões. Até o próximo vídeo. Fui!